Olá, esse é o curso de piano clássico. Eu sou o professor Marcel Garrido e nessa aula, a sexta aula do curso, vou falar sobre a partitura de piano. A partitura de piano tem algumas características básicas que a gente precisa conhecer. Então, existem algumas características da partitura de piano que é elaborada especialmente para esse instrumento. Então, entender quais são os elementos, né, fundamentais aí para a leitura correta e a execução eficiente das músicas é super importante. Então, isso vai além de facilitar a interpretação do músico, ajudar muito nos estudos e na prática diária. Vamos falar do sistema de duas pautas, tá? Numa partitura de piano, a gente vai ter aí sempre duas pautas, certo? Escritas na forma de sistema. As pautas são as 5 linhas onde a gente coloca as notas. Quem já fez aí o curso de teoria musical sabe que uma pauta, né, o pentagrama, são 5 linhas paralelas, horizontais, que formam 4 espaços entre si, como diz, né, o conceito. Mas que no caso do piano, devido à extensão do instrumento, a gente precisa trabalhar com duas pautas. E essas duas pautas vão ter claves alteradas. Então, a pauta superior, que é essa pauta aqui, ó, vamos lá, essa aqui, onde está a clave de sol, é geralmente destinada para tocar as notas que vão estar sendo executadas pela mão direita. E, no caso, a pauta inferior, essa aqui logo abaixo, ela é usada para tocar as notas que vão ser executadas pela mão esquerda. E para que você não se confunda, né, com a leitura, a gente tem duas claves, certo? Que vão trazer uma escrita distinta para cada uma das mãos, tá? Mão direita na clave de sol e mão esquerda aqui na clave de fá. Uma vez que a gente compreendeu essa questão das duas pautas, vamos observar que a ligação das pautas elas acontecem por uma barra vertical que vai se estender de um pentagrama para o outro, tá? Então, as duas pautas da partitura para o piano são ligadas por uma barra vertical no início de cada sistema, indicando que ambas devem ser ligadas e tocadas simultaneamente. Essa característica é exclusiva de instrumentos polifônicos, como o piano, por exemplo, que podem tocar várias notas ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui, ó, uma barrinha, essas barrinhas aqui que a gente vê atravessando, certo? E também temos essa chave aqui, certo? Indicando que essas duas pautas são executadas juntas. Então, mão direita na clave de sol, mão esquerda na clave de fá, e durante toda a música, cada grupo de compasso, ou seja, esse espaço aqui entre essas duas linhas verticais, certo? Que vão se repetindo aqui em cada, né, compasso que a partitura vai tendo, vão ser executados ao mesmo tempo. Então, o grupo de notas que foi escrito aqui vai ser executado ao mesmo tempo que o grupo de notas que está aqui embaixo. Agora, lógico, vai obedecer aí a distribuição dos tempos dentro do compasso, tá? Por isso que você tem que aprender a ler a partitura para poder não se confundir aí na hora de pegar a peça, né, e tocar as notas que tem tempos diferentes, né? Porque estão em mãos diferentes. Ah, o professor falou que era tocava junto e aí fazer coisa errada, tá? A gente vai ver lá na frente esse significado desse junto de uma forma melhor, tá? Significa dizer que os dois compassos vão ser tocados ao mesmo tempo, mas cada nota de cada compasso dentro da sua duração. Para ter uma ideia aí, a gente vai ver agora, né, o tópico 3, que é o uso de acordes e notas simultâneas, tá? Uma partitura de piano vai sempre trazer possibilidades de ter o uso de acordes e de notas que são tocadas simultaneamente. Então, nas partituras de piano é comum encontrar várias notas tocadas ao mesmo tempo, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, tá? Isso cria harmonias e texturas características desse instrumento. Além disso, as notas podem ser organizadas em diferentes vozes, exigindo atenção à independência dos movimentos das mãos, que foi aquilo que eu falei. Olha só, nós temos aqui na nossa figura, na mão direita, certo? Clave de sol,
notas sendo tocadas, né, notas simples aqui, sem harmonia, sendo tocada melodicamente, uma após a outra. Já aqui embaixo, enquanto lá em cima a mão direita está tocando, né, essas notas, nota por nota, aqui embaixo na mão esquerda, que está na clave de Fá, a gente executa conjuntos de notas simultâneas, né? Ou seja, pequenos acordes aqui que vão tocando, certo? Acompanhando o passo da melodia acima, fazendo com que a gente tenha a música desejada com o acompanhamento proposto. Então, você vê que isso se estende, né, por toda a partitura. Mão esquerda fazendo acompanhamento, mão direita fazendo solo, vamos dizer assim. E aí, cabe ao estudante de piano, reforço, você precisa aprender a ler a partitura. Você precisa estudar a teoria musical para poder fazer aí o uso do instrumento, tá? Porém, não se assuste. Não é difícil, não é complicado. Eu diria até que a grande parte do estudo de teoria musical é compreensão de conceitos e aplicação. Se você tiver paciência e disciplina de estudo, você vai conseguir realmente aprender a ler partitura e vai conseguir tocar uma música, né, no piano, lendo a partitura sem muitos problemas. Mas para isso precisa estudar. Vamos lá, vamos para o tópico 4. Né? Vamos falar sobre as indicações de dinâmica e articulação. Gente, toda a partitura, certo, para piano, costuma apresentar diversas indicações de dinâmica. Vai ter lá informações sobre forte, sobre piano, né, um som mais suave, crescendo quando o som vai saindo do volume baixinho, vai até chegar no volume bem alto, diminuindo, que aí vai ser quando o som sai do volume bem alto e vai para o volume bem baixinho, certo? Entre outras articulações, como por exemplo legato, staccato e acentos, certo? Isso tudo ajuda o pianista a interpretar a música com mais expressividade. No caso aqui, olha só, na nossa partitura a gente tem aqui, ó, uma indicação de intensidade, que nesse caso é a indicação de meio forte. Isso significa que daqui até o final da música, a gente vai tocar o piano procurando fazer um som nem muito forte, nem muito fraco. Um som intermediário ali, ou seja, um meio forte, tá? Ainda temos aqui a questão da marcação de pedais, o nosso quinto tópico, né? Marcação de pedais. O piano vai precisar, né, na partitura, em muitos casos, trazer essa indicação de quando você pressiona o pedal, quando você deve soltar o pedal. Então, como o piano possui pedais que influenciam aí na sonoridade, as partituras geralmente incluem indicações específicas para o uso deles. Então, o mais comum é o pedal de sustentação, que é esse pedal que fica do lado direito, lá na base do piano, que marca, no caso, na partitura, a indicação da sigla pad, né, para você apertar o pedal ali, ou por linhas e asteriscos indicando o momento, né, de pressionar e de soltar o pedal. Aqui, nesse exemplo, a gente tem na base aqui, ó, onde está a clave de Fá, que é a clave que atende as notas da mão esquerda, a gente vê aqui que tem essa linha, que ela vem, aí aqui ela dá um salto, depois vem, dá outro salto, certo? Que é um salto rápido, né, ali, depois suspende aqui, aí vem aqui, aperta de novo e dá outro salto e assim vai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o pianista vai começar a tocar aqui, ele aperta o pedal, ele mantém o pedal preso, certo? O pedal de sustain, que é o pedal do lado direito, o damper. Aí o que acontece? Quando chega na entrada dessa nota, ele folga e aperta de novo, certo? Fazendo com que o som seja cortado e depois prorrogado através dos sons que estão sendo tocados nesses compassos. Aí o que acontece? Subiu aqui, ó, cortou de novo, manteve pressionado, cortou de novo, manteve pressionado, chegou aqui na região da pausa, ele suspende, você vê que fica uma lacuna, ou seja, aqui o pedal não vai ser pressionado, porque ele foi solto através aqui dessa indicação. Nesse ponto aqui a gente volta a pressionar, segura o pedal, aí salta de novo e assim vai até o final da música, né, fazendo as indicações de como o pedal vai ser trabalhado, certo? São todas as partituras que trazem essa informação, professor? Não. Tem partitura que não traz essa informação e você tem que ter paciência, infelizmente. E aí entra a percepção do músico em perceber quando o pedal é útil para a música, para embelezar a música, e quando ele deve ser retirado porque ele atrapalha. Então, tipo, a principal dica é não deixe o pé preso.
certo? Saiba fazer esses saltos que estão aparecendo aqui, ó. Tem saltos aqui. Saiba fazer esses saltos. Porque se você consegue fazer esses saltos, você desafoga a quantidade de sons, né, de polifonias do instrumento e faz com que o som fique mais limpo. E assim você consiga, de certa forma, tocar a música, embelezando ela com o uso do pedal, com o uso das características, né, que traz ali essa intenção, mas, né, sem prejudicar aí a interpretação, porque embolou o som todo, porque deixou o pé pesado lá preso e não levantou mais, esqueceu preso lá no pedal, né, acelerou e foi-se embora, né, como diz o velho ditado, não precisou no freio nem um pouquinho. Então vamos lá. No sexto item, nós vamos ter aí o alcance de notas em diferentes regiões. Pessoal, essa é uma característica importante do piano. Por quê? Por ter uma ampla extensão sonora, a partitura do piano pode apresentar notas muito agudas ou muito graves. Em alguns casos, são usadas linhas suplementares para representar as notas fora da pauta tradicional. Ou seja, além daquelas 5 linhas do pentagrama, para que você possa ter acesso a todas as teclas do piano, tanto a pauta da clave de sol, que é da mão direita, quanto a pauta da clave de fá, que é da mão esquerda, e lembrando que a gente trabalha no piano com a clave de fá na 4ª linha, o que vai acontecer? Você vai ter linhas suplementares superiores e inferiores. Em alguns casos, você vai ter até indicação de oitava. O que é indicação de oitava? É quando, por exemplo, na partitura, você tem a nota escrita na mesma altura que você já vem lendo, porém, em cima dessas notas, traça-se uma linha, coloca lá a oitava, e isso indica que as notas vão ser tocadas, as notas que você está lendo vai ser tocada numa oitava acima da que você está digitando, tá? Exemplo, olhando aqui para a tela, por exemplo, às vezes eu posso estar digitando uma música que a melodia está aparecendo as notas no teclado para ser digitada nessa região aqui onde eu estou passando o laser. Mas, se ela tiver lá a linha de oitava acima, a gente vai ler as notas nessa altura, mas digitar nessa altura aqui, ó, uma oitava para frente, tá? E o mesmo acontece se essa linha aparecer abaixo. Por quê? Porque a gente vai estar digitando aqui, mas se a linha aparecer abaixo, escrito lá oitava e a linha tracejada, a gente vai estar lendo nessa altura, mas vai tocar nessa, baixando a mão uma oitava abaixo, em direção ao grave, já que a expressão está aparecendo na parte de baixo da partitura. Então, eu estou falando aqui, lógico, a gente vai ver mais na frente algumas informações como essa, lembrando que essa informação da linha de oitava, ela pertence ao curso de teoria musical. Então, tipo, o aluno que tiver com dúvida aqui tem que consultar lá, tem que consultar um livrinho de teoria musical, certo? Para poder aprender mais detalhes do piano. E aí, o que acontece? A gente vai ter lá na frente algumas pautas que eu vou retornar esse assunto para vocês poderem lembrar desse momento aqui. Mas até então, o que a gente precisa compreender é que as duas pautas do piano têm por obrigação compreender todas as notas, né, representadas por todas as teclas do piano. Por isso que é tanta coisa. Veja como é grande aqui, ó, a extensão, né, dessas notas. Veja como ela é grande aqui. Olha como é grande a extensão das notas da mão direita. Acho que a mão direita ainda é maior do que a mão esquerda. Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento nisso, tá? Para poder não deixar de entender como a leitura é feita e acabar se atrapalhando aí em alguma música. Bom, ainda nesse estudo que a gente vem fazendo aqui sobre as relações da partitura com o piano, a gente vai ver que a divisão rítmica de uma partitura de piano ela é bastante complexa. Então, como cada mão pode tocar padrões rítmicos diferentes ao mesmo tempo, as partituras de piano frequentemente apresentam polirritmia ou combinações de figuras rítmicas distintas, exigindo uma atenção maior da coordenação entre as mãos. Ou seja, o músico tem que ter uma paciência muito grande para estudar uma música de partitura, porque enquanto a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda está fazendo outra. E essa diferença de ações, né, de ritmos ali que são digitados, é o que vai fazer acontecer a música como um todo, né? A música solada e acompanhada, né? Solada pela mão direita, acompanhada pela mão esquerda. Então, assim, você que está estudando vai ter que ter muita paciência para poder entender essa leitura da partitura. Veja, aqui nós temos as notas sendo tocadas aqui, ó, num padrão rítmico. Isso aqui tem um tipo de leitura. E aqui a gente já vê ela, né,
a mão esquerda fazendo um padrão totalmente diferente do de cima. Então, as duas mãos não fazem a mesma coisa. Elas operam de forma diferente para a mesma coisa. Ou seja, uma faz um ritmo, outra faz o outro para poder criar a mesma música. Então, isso é super interessante porque o piano ajuda bastante no desenvolvimento da atenção. Porque a pessoa, para fazer isso, tem que prestar bastante atenção. Tem que estar atento, tem que estar concentrado. Não pode fazer um estudo de piano bagunçado, né? Tipo, de qualquer jeito. Não, você tem que estar focado no que você está aprendendo para poder ter um bom resultado. Pessoal, a gente chegou aqui na conclusão da nossa aula, certo? Com todas essas observações aí de características do piano, eu tenho certeza que vocês serão capazes de identificar e interpretar corretamente uma partitura escrita para piano. Lembra-se aí, tá? De praticar a leitura à primeira vista e de observar cada detalhe da partitura para desenvolver uma execução precisa e expressiva. A leitura de primeira vista, para quem é pianista, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ajuda você a ter domínio do instrumento. Imagina você tá lá pegando o instrumento, tem dificuldade com a leitura, você passa um maior tempão para conseguir ler um trechinho de música, vai ser difícil. Então, tipo, você precisa ter paciência, precisa entender que nada é de uma vez, tudo é ao seu tempo, né? E que você dessa forma vai conseguir aprender mais os estudos, né, de partitura e principalmente, né, interpretar melhor aquilo que está proposto nos métodos aonde vêm os exercícios e as lições. Eu desejo a todos vocês bons estudos. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e de deixar o seu like aqui nesse vídeo, certo? Para que ele possa chegar para mais pessoas. Valeu, pessoal, até a próxima aula.